que a parte do risco impacta? Você comentou um pouco, né? Nós temos aí um solo mais frio, talvez no momento de abertura, nós temos um solo muito quente no momento de fechamento, nós temos uma temperatura média muito mais alta. O que além da radiação, Thiago, essa época de semeadura, esses outros pontos impactam também aí na produtividade e na dinâmica das cultivares? Então, fantástico. Perfeita pergunta, né? E tópico para a gente conversar. Quando a gente amplia a janela de semeadura do cedo, a gente tem uma condição, muitas vezes, o outubro é o mês que a média mensal das chuvas são mais elevadas e a gente ainda tem temperaturas mais baixas. Então, em alguns anos eu posso ter um cenário que junta a temperatura do solo bem fria, baixa, com excesso de umidade. E isso pode ser porta de entrada para no momento de semeadura você ter tombamento, você ter problemas de perda de estande que vai sim para altos tetos produtivos, diminuir componentes de rendimento. E assim, dentro dessa questão, tem um projeto com o 100 saco. Não tem como uma lavoura de soja colher 100 sacos se ela não tiver plantabilidade. O que é plantabilidade? É o ajuste de população ótimo para cada cultivar e época de semeadura, com equidistância entre plantas. E lavouras de alto potencial produtivo, não é que eu tenho que encher de planta, mas ela não tolera espaços vários. Uma lavoura de 100 sacos, você vai caminhar do lado da linha e ir olhando e você não encontra um buraco. Todo o metro quadrado está ocupado por uma planta. Mas não é que uma planta amontoada, é uma planta exatamente muito bem distribuída. E aí, quando eu penalizo o stand, obviamente, para colher 60 sacos no ano bom, ou até 70 sacos, se ficar falhas, eu perder o stand, a soja tem uma habilidade de compensar. Agora, para alto teto produtivo, perder por tombamento, por fitóftora, você vai penalizar a tua produtividade. E aí, o cultivar tem um ponto. Eu posso plantar numa condição de solo mais úmido e frio, muitas vezes, mas eu tenho cultivares que têm um estabelecimento melhor para esse tipo de ambiente. E eu tenho outros cultivares. Se eu colocar nesse cenário, a chance de dar errado é muito grande. E aí a gente entra num ponto, acho que quando trabalha com cultivar, o conceito que a gente tem que começar a trazer é de previsibilidade. O que é previsibilidade? As chances do posicionamento darem certo, ou darem errado. Se você está semeando, por exemplo, um cultivar que tem problema, que a fragilidade dele é fitófito. Se tu plantar ele em outubro, pode dar certo, mas você está indo contra a maré, está contra a corrente. A chance de dar errado é maior do que a de dar certo. O que tu vai fazer isso? A mesma coisa eu vou depois para a macrofomina. Macrofomina dá em ano seco. Então, cultivar, se tem problema de macrofomina no fechamento, pode ser que não dê nada, mas a chance de dar problema é maior. Tá? Aí ele falou de semeaduras em dezembro. Dezembro, pessoal, é uma época de semeadura. Quando eu falo plantio de soja dezembro, eu vou trazer assim, de 10 a 25 de dezembro, quase aquele plantio ou de 10 a 30 de dezembro, plantio quase de Natal, né, aquele frio, é uma época de semeadura que ela é muito estável. É difícil você não colher nessa época. Pode até penalizar por um ano, o outono, pegar um março mais seco, a produtividade ela baixa, tá? Mas ela é estável. Tá? Você dificilmente tem altas produções, mas só que tem um ponto. Tu também tem fragilidade. A dificuldade de estabelecer lavoura em plantio de dezembro é muito grande, porque o solo tá o balanço hídrico do solo normalmente ele é mais baixo, os dias são longos, e a gente, entre nós, a gente sabe que a gente tem fragilidades nos sistemas de produção, Quando eu falo sistema de produção, é falha de aporte de palhada. E aí eu tenho áreas em que você não tem acúmulo de palha e você planta num período que tem menos água, tem alta temperatura, você abre o sulco semeador, expõe a semente, a temperatura do solo passa de 40 graus. E literalmente a planta ela inicia o processo de germinação e emergência e o calor anela e você perde estande pelo anelamento de calor. E daí você também tem tombamento. Então, essa época, e solos arenosos, isso é pior ainda. Então, esses são os pontos. Plantio muito tarde tem esse ponto, plantio muito cedo tem o frio. Então, o frio e o problema com o fitófito. E a gente tem que contornar esses pontos. Mas o problema não é só isso, né? Cultivar. A gente tem estratégias, né? E tem cultivares que conseguem contornar um pouco melhor esse cenário. É isso que a gente precisa entender. A gente sabe todos, não sabe, mas é importante, ainda mais que toda hora está renovando os materiais, esse é o desafio, né?
Mas a gente entender esse processo para buscar, ele é crucial.